Captação de recursos para assessoria e consultoria. Você sabia que é possível captar recursos e destiná-los para a execução do custeio de atividades relacionadas à assessoria e consultoria? Recursos que podem ser captados por um ente público, municipal ou estadual, ou por uma entidade privada sem fins lucrativos, uma ONG. Se você trabalha em uma entidade municipal ou estadual, seja uma prefeitura, o governo do estado, uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, uma empresa pública municipal ou estadual, em um consórcio público municipal ou estadual, ou em alguma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, não importa o segmento, se é saúde, educação, assistência social, cultura, turismo, esporte, lazer, não importa. É possível sim você fazer uma captação de recurso para custear uma prestação de serviço de CNPJ ou CPF, ou seja, de uma empresa ou de uma pessoa, para prestar um serviço à sua entidade pública ou privada relacionado à assessoria e consultoria em qualquer área. Assessoria e consultoria jurídica, assessoria e consultoria em contabilidade, administrativa, em planejamento, na elaboração de projeto, na captação de recursos, inclusive, com treinamento e capacitação da sua equipe. Existe recurso federal para esta finalidade. Se você já trabalha em alguma entidade pública, como uma prefeitura ou governo do estado, ou uma secretaria municipal ou estadual, se você já trabalha em alguma ONG, se você já trabalha com assessoria e consultoria, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde o início no planejamento da captação, passando pela a gestão do recurso captado, durante a execução, finalizando com a prestação de contas, também com a elaboração do projeto e ou termo de referência para captar o recurso, com a verificação, monitoramento e o diagnóstico dos repasses aos fundos municipais e estaduais, adimplência e situação fiscal de entes públicos e entes privados, as ONGs. Bem, se você não sabe, o governo federal ele tem recursos que podem ser destinados para diversas modalidades, para diversas situações, para atender diversos problemas, dores e anseios da população. Quando falamos em captação de recursos, geralmente pensamos em uma obra de engenharia, ou um recurso captado para algo novo, um novo programa, uma nova ação. Pouco se pensa em captar recursos para aquilo que já é executado. Existem 3 categorias do que o governo federal faz a transferência de recursos. 3 categorias. A número 1, obras e serviços de engenharia. A número 2, equipamentos, e dentro dela está incluso todo tipo de equipamento eletroeletrônico, material permanente, inclusive veículos. E a número 3, a execução do custeio. Captar um recurso para ser destinado ao orçamento de assessoria e consultoria, ou seja, eu trabalho em um ente público ou numa ONG, eu sou um dirigente, eu sou um secretário municipal ou estadual, eu sou um prefeito ou um governador, eu sou um diretor de uma empresa pública, municipal ou estadual, ou um presidente de um consórcio público, municipal ou estadual, ou eu sou o representante máximo de uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, e a minha entidade precisa de serviços para poder, que eu não tenho no meu quadro, como por exemplo serviços jurídicos, serviços de contabilidade, serviços administrativos, serviços relacionados a contratos e licitações e etc. Não importa qual o tipo de serviço. Eu não tenho esse serviço na minha entidade. A minha ONG eu não tenho um departamento jurídico, mas seria interessante ter um serviço jurídico. Seria interessante eu contratar um escritório de advocacia para prestar um serviço jurídico para mim durante um certo tempo, durante 6 meses, durante 1 ano, 2 anos, não importa. A minha entidade precisa de um serviço de redes sociais. Uma empresa que ela vai fazer todo o registro fotográfico e de vídeo, de filmagem e fazer a edição de tudo isso e também fazer o manuseio e a configuração adequada da minha entidade no mundo digital. Ou seja, eu preciso de alguém, de uma empresa que preste serviços para mim de redes sociais, que é muito importante nos dias de hoje, para que eu possa apresentar os trabalhos da minha entidade de forma profissional à população. Já pensou nisso? Você receber um recurso do governo federal não é empréstimo nem financiamento.
É recurso a custo zero do governo federal para que você possa ter uma prestação de um serviço de qualidade, uma assessoria ou uma consultoria especializada em alguma área que você necessita. Ou, inclusive, contratar uma empresa dessa para fazer uma capacitação, um treinamento, uma qualificação dos seus funcionários. Já pensou? Quantas e quantas leis e portarias são alteradas todos os anos? Será que você consegue acompanhar toda essa nova legislação? Não seria interessante um secretário municipal de saúde, por exemplo, contratar uma empresa especializada na legislação voltada à saúde para que ela possa capacitar e atualizar os funcionários conforme as novas normas e portarias e diretrizes do Ministério da Saúde? Um novo programa que foi lançado? Uma prefeitura contratar um serviço de assessoria e consultoria para que possa capacitar a CPL, o setor de licitações de compras governamentais do município ou do estado, nas novas leis que a todo ano estão mudando, para que eles se tornem cada vez mais especializados, corrigindo e reduzindo, quem sabe, a zero a margem de erros que é cometida por questões de falha técnica. Você já pensou em realizar tudo isso com recurso federal? Talvez na sua entidade pública ou uma ONG, você já faça isso, mas com recurso próprio. E você poderia otimizar o seu orçamento. Talvez a sua secretaria não tenha um orçamento tão amplo quanto outras secretarias no momento da elaboração do PPA, da LOA, da LDO. Talvez a sua secretaria não seja tão privilegiada de orçamento e você não tenha dinheiro para contratar alguém que preste um serviço de assessoria e consultoria para, por exemplo, fazer captação de recursos para a sua secretaria, para poder te ajudar na elaboração dos projetos ou os termos de referência, para capacitar os servidores da sua secretaria ou da sua ONG, que representa uma determinada classe, como, por exemplo, digamos que fosse uma ONG como um sindicato de engenheiros ou um sindicato de arquitetos, que captasse um recurso para poder atualizar os seus associados nas novas normas da ABNT, por exemplo, normas de legislação, um novo conteúdo técnico. Não importa qual é a finalidade. Existe recurso público para execução do custeio de atividades da sua entidade, de coisas que você já faz no dia a dia. A sua entidade, a sua ONG não é de interesse público? Ela não é voltada a atender o interesse de um determinado público, uma classe, um bairro, uma região, um município ou um estado? Ou uma determinada classe profissional? Ou um determinado grupo de indivíduos por uma determinada situação? Não importa. Você pode captar recursos tanto para obras, quanto para equipamento e veículos, quanto para execução do custeio. Nesse vídeo, eu quero te apresentar 2 casos que foram feitos, dentre diversos outros casos de captação de recursos para a contratação de assessoria e consultoria. Neste caso aqui, vou apresentar 2. Um realizado à ONG e o outro realizado a uma entidade pública municipal. Mas poderia ser para o governo do estado, poderia ser para uma secretaria municipal ou estadual, poderia ser para uma empresa pública municipal ou estadual, poderia ser para um consórcio público municipal ou estadual, ou poderia ser para a sua ONG. O que é uma ONG? É uma entidade privada sem fins lucrativos. Uma associação, uma cooperativa, uma federação, uma confederação, um instituto, um hospital, uma santa casa, uma casa de saúde. Não importa qual o nome. Não é o nome que classifica se é ONG ou não. É a natureza jurídica, conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Entidade privada sem fins lucrativos. Então quase tudo que um ente público consegue captar, uma ONG também consegue. Inclusive captar um recurso para que seja prestado à entidade, seja pública ou privada, um serviço de assessoria e consultoria em qualquer área, desde que você justifique a necessidade. Vamos ver aqui, no primeiro caso, por exemplo, foi a modalidade do instrumento que foi assinado, foi um termo de fomento. Nós sabemos que através do portal da Plataforma Mais Brasil, ou seja, o governo federal tem 31 modalidades de transferências de recursos, e somente na Plataforma Mais Brasil existem 7 tipos de instrumentos que podem ser assinados. O convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de colaboração, termo de compromisso, termo de parceria e termo de fomento. São 7 tipos de instrumentos. Nesse caso aqui foi assinado um termo de fomento. O que é isso? A entidade privada sem fins lucrativos apresentou ao governo federal um projeto, um plano de trabalho, um termo de referência, demonstrando ser de interesse público. Nesse caso aqui, quem apresentou foi uma ONG chamada Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Arapiraca, que essa ONG fica sediada no município de Arapiraca, no estado de Alagoas.
Essa ONG ela foi aberta em 2011. O código, a natureza jurídica dela é associação privada. E ela apresentou esse pedido de captação para essa finalidade de assessoria e consultoria ao Ministério do Meio Ambiente. Poderia ter sido do Ministério do Turismo? Também. Da Educação, da Saúde, Cidadania, da Mulher e Direitos Humanos. Não importa qual ministério. Quase tudo que você consegue através de um ministério, de um programa, existem outros diversos ministérios, outros diversos programas que atendem à mesma finalidade, quase que para tudo. As pessoas acham, por exemplo, que só se consegue recurso para a educação no MEC, no antigo MEC, né? Porque agora é Ministério da Educação, não tem mais cultura, a cultura saiu, está no turismo. Então, as pessoas acham que só se consegue recurso para a educação no Ministério da Educação, no FNDE, através do PAR, e não é verdade. Existem outros ministérios que liberam recursos para a rede de ensino, para a construção de escolas, etc. Assim também como as pessoas já supõem que só se consegue recurso para construir uma UBS, um posto de saúde, uma UPA, um hospital, através do Ministério da Saúde, que também não é verdade. Existem outros ministérios, como também acho que só se consegue esse tipo de recurso através do Ministério da Saúde e através do destino fundo-a-fundo, de um repasse fundo-a-fundo, também não é verdade. Eu consigo os mesmos recursos no fundo-a-fundo, quase os mesmos, através de uma transferência voluntária, que são duas coisas distintas. No fundo-a-fundo, eu utilizo as plataformas online do Ministério da Saúde. Na transferência voluntária, eu utilizo a plataforma Mais Brasil. Isso é entender de captação de recursos em todas as suas fases. Então, o Ministério foi o Meio Ambiente, o convênio foi apresentado e assinado em 2020, ano passado. O objeto, implementação de coleta seletiva com inclusão social de catadores para qualidade ambiental urbana. Olha só o objeto. Não fala nada de assessoria e consultoria, e nós vamos entender o que está descrito dentro dele. Mas aí você pode estar se perguntando agora, o que a minha ONG precisa para conseguir fazer uma captação dessa? De onde que veio esse orçamento? Essa captação aqui em específico, ela veio de um orçamento chamado emenda individual. As emendas são classificadas em 4 modalidades. Existem as emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão e emendas de relatoria. Todas elas podem atender tanto um ente público quanto um ente privado como uma ONG. Qualquer uma delas pode atender. Como eu já apresentei casos no canal, delas todas atendendo as 2 modalidades, públicos e ONGs. Neste caso aqui, foi uma emenda individual. Poderia ter sido uma emenda de bancada? Sim. Poderia ter sido uma emenda de relatoria? Sim. Poderia ter sido uma emenda de comissão? Também. E poderia ter sido uma coisa que não é emenda, que nós chamamos de extra emenda, que é saldo ministerial, ou como o Ministério da Saúde chama de programação, como o Ministério da Educação também, poderia. Mas nesse caso aqui foi uma emenda individual, ou seja, um parlamentar, um deputado federal ou um senador usou do seu orçamento, porque todo ano esses parlamentares a eles é destinado um orçamento chamado emendas individuais. Nesse ano de 2021, esse valor ficou aproximadamente em 16 milhões e 300 mil para cada deputado federal e para cada senador do Brasil. A metade disso, desde 2014, tem que ser aplicada na saúde, que chama-se orçamento impositivo. E a outra metade, ele faz o que ele quiser. Nesse caso aqui, com a metade que ele faz o que ele quer, ele fez essa indicação no Ministério do Meio Ambiente para atender essa ONG. Ele poderia ter conseguido esse recurso através de emenda de bancada? Poderia. Poderia ser através de emenda de comissão? Também. E através de emenda de relatoria? Também. E através de extra emenda? Também. Tudo depende da ação e do envolvimento político do parlamentar com o partido, com os ministérios, etc. Tudo faz parte da política. Então a política ela se desenrola nessas tratativas, nesses acordos de liberação de orçamento, etc. Até porque os próprios ministérios, assim como essas 4 modalidades de emendas, elas têm um destino em comum. Elas têm que atender algo que seja de interesse público, de interesse do coletivo, de interesse da nação. E para esse caso aqui, foi demonstrado que sim. Então essa ONG, o que ela tem de especial? Por que essa ONG conseguiu isso? Primeiro porque ela teve o apoio de um parlamentar, um deputado federal, um senador. E não cabe aqui dizer quem foi, porque não é nem esse o interesse do vídeo. Também não é o interesse do vídeo discutir o projeto dessa ONG. Se ele foi justo, se não foi justo, se o quê. Não é isso. Aqui o interesse é demonstrar a você que isso é possível. Que a sua entidade, seja pública ou privada, ela pode receber um recurso para diversas finalidades. Como eu já apresentei em vários vídeos no canal. Mas nesse caso aqui, essa daqui recebeu um recurso para assessoria e consultoria. Que talvez você que esteja me assistindo esteja precisando de um recurso desse. Seja na sua secretaria municipal, na sua secretaria estadual, seja na sua prefeitura, no governo do estado, seja na sua empresa pública municipal ou estadual, seja no seu consórcio público municipal ou estadual, seja na sua ONG,
Não importa se a sua ONG trabalha com saúde, assistência social, cultura, esporte, não importa. Talvez você esteja precisando de um serviço desse, de assessoria e consultoria. Seja para capacitar os seus funcionários, qualificar, instruir em novas normas, leis, portarias e diretrizes, quanto para atender uma necessidade de um departamento como, por exemplo, um jurídico, que talvez a sua instituição não tenha. Um departamento de contabilidade, um departamento financeiro, administrativo, não importa qual seja. Um departamento de redes sociais, um departamento de captação de recursos, outro de elaboração de projetos, seja de engenharia ou de termo de referência, e por aí vai. As possibilidades são infinitas. Então essa entidade aqui, ela teve que apresentar alguns requisitos no momento do cadastro da proposta. O que ela apresentou? Ela apresentou as certidões, que são de praxe, estadual, municipal, federal, trabalhista, FGTS, da Receita Federal, as federais. Ela apresentou diversas declarações, cada ministério, cada programa, cada ação, dependendo do ano, com mudança de legislação, portarias, decretos e diretrizes, as declarações padrão vão mudando. Então tem ministério que você tem que apresentar 5 declarações padrões. Tem ministério que isso aí já vai para 12, outros vão para 15, por aí vai. Por isso que é interessante você entender sobre captação de recursos em todas as suas fases. Esse universo amplo da captação de recursos. Porque não existe uma receita de bolo. O que eu consegui captar de recursos para esse município, eu vou conseguir para os demais. Ou o que eu consegui para esse município nessa modalidade, eu vou conseguir em todas as demais modalidades. Cada tipo de captação ele é feito de uma forma diferente. Por exemplo, existem captações que eu preciso estar adimplente, para outras não. Existem captações que o meu ente, com a quantidade de população que eu tenho, eu não preciso entrar com contrapartida. Existem captações que eu vou precisar fazer um aporte de contrapartida. São infinitas as variedades. Então eu preciso entender todo esse universo para poder atender da melhor forma possível aquele ente que me contratou. Seja uma empresa privada, como uma ONG, sem fins lucrativos, quanto um ente público, uma prefeitura ou o governo do estado, por exemplo. Então foram apresentadas diversas declarações do artigo 27, declarações do artigo 39 e por aí vai. Foi apresentado também a relação do CADIM, se tem ou não inadimplência com alguma outra empresa. Foram apresentados também documentos como o próprio termo de referência, dizendo como é que ele pretendia executar essa captação de recursos para assessoria e consultoria, os comprovantes de endereço e documentação do dirigente máximo da instituição, a ata, uma relação com capacidade técnica, descrevendo, se possível, projetos que já foram executados por essa entidade, com datas, com fotos, o máximo possível de parcerias que ela já fez com entes públicos ou privados também, em diversos outros projetos, se está nesse momento executando algum tipo de projeto, enfim, o máximo possível de informações que eu tenho que constar aqui da minha entidade. O RG e CPF do dirigente máximo, o cartão de CNPJ, a relação dos dirigentes, a última ata de reunião, dependendo da ONG, né? Vão ter diversos representantes. Então, por exemplo, uma ONG como uma cooperativa, ela é formada por diversos cooperados, um sindicato, todos associados. Então, como é que é feito, por exemplo, é eleito o representante máximo? Através de uma eleição, onde vão estar presentes tais pessoas que vão assinar uma ata. E nessa ata vai ser determinado quem é o presidente, vice-presidente, por aí vai. Então, toda essa documentação tem que ser apresentada, inclusive o estatuto da entidade, a última versão. Então, após apresentar toda essa documentação, a proposta, nesse caso aqui, ela foi cadastrada no dia 12 de março de 2020. E foi aprovada dia 29 de dezembro de 2020. Olha só, mais de 9 meses, quase 10 meses depois que ela foi cadastrada, ela foi aprovada. Isso acontece muito. Muitas entidades apresentam uma proposta e o Ministério ele seleciona para análise, faz análise e devolve com parecer. E aí vai parecer, volta a parecer, vai parecer, volta a parecer, até você ajustar aquela sua proposta a normas e diretrizes ministeriais. Quando você tem uma equipe que já trabalha com isso, que tem expertise nessa assessoria e consultoria, na captação de recursos em todas as suas fases, com essa equipe ou essa pessoa, você consegue otimizar esse processo. E por que é importante otimizar esse processo? Vamos analisar esse caso aqui. Foi apresentada a proposta no dia 12 de março de 2020. Ela só foi aprovada dia 29 de dezembro de 2020. E isso nós estamos tratando aqui de uma captação de um orçamento de emenda individual. Os orçamentos de emenda individual e emenda de bancada, eles fazem parte do orçamento impositivo. Eles têm um cronograma. E ele tem que seguir esse rito.
Até o ano passado, as emendas de relatoria e de comissão não tinham esse cronograma, mas as individuais de bancada têm. Então ele tem um rito a ser seguido. Esse daqui demorou quase 10 meses. Ou seja, foi e voltou de parecer várias vezes. Por que isso é prejudicial à entidade? Porque mesmo sendo de emenda individual, existe uma possibilidade dela ser cancelada. Qual seria? O impedimento técnico. Tecnicamente, a entidade, seja pública ou privada, uma ONG, ela não conseguiu aprovar a proposta. Cai no impedimento técnico, a proposta é rejeitada. Ou seja, aquela emenda que você tinha recebido, aquela indicação de valor, você perdeu, porque você não conseguiu aprovar. Essa entidade aqui, ela deve ter passado quase por esse sufoco, porque foram quase 10 meses. Você, com alguém capacitado e habilitado, qualificado na captação de recursos em todas as suas fases, você otimiza esse tempo. Em tempo recorde, rapidamente você consegue aprovar a proposta, disponibilizando ela ao setor para firmar o convênio. Ou seja, por que eu tenho que aprovar logo a minha proposta e deixar ela disponível ao setor de convênio? Ao setor de assinatura de contrato, de termo de convênio, termo de contrato de repasse, não importa qual modalidade. Porque é lá que é feita a assinatura do instrumento e nesse momento da assinatura do instrumento é que é feita a disponibilização orçamentária. Então, quanto mais tempo eu demorar para poder assinar o documento, menos tempo eu vou ter, meu tempo vai ficar cada vez mais curto, porque eu não vou ter talvez uma disponibilização orçamentária. Talvez chegue lá na frente, quando eu conseguir aprovar, já não tem mais orçamento, dependendo da minha captação de recursos. Se o orçamento é de emenda individual, de bancada, de relatoria, etc., ou seja, de extra emenda. Nesse caso aqui, se fosse de extra emenda, muito provavelmente ele não teria conseguido. Por quê? Porque demorou muito tempo. E quando chegou lá no final do ano, já não tinha mais orçamento. Então é importantíssimo você entender disso, que é otimizar os processos com alguém que tenha conhecimento na área, expertise, para poder acelerar, sabendo como que o Ministério aprova uma proposta, quais seriam as diretrizes, as normas ministeriais de cada ministério, qual é o modelo de termo de referência, porque dependendo do ministério e do programa, cada um tem o seu tipo de plano de trabalho, seu termo de referência. E quando isso demora muito, acabou que eu perdi o bonde. O bonde passou e eu não peguei. Por quê? Porque já não tem mais orçamento. Aprovei a proposta, mas não tem mais orçamento. Nesse caso aqui, deu tudo certo. Nos 45 do segundo tempo, foi aprovada a proposta e aí foi assinado o termo de convênio. Ou seja, a proposta foi aprovada no dia 29 de dezembro, a vigência iniciou no dia 30 de dezembro de 2020. E aí, após a assinatura do termo de convênio, no caso aqui, o que tem que acontecer aqui? Duas coisas. Tem que ter a confirmação do empenho e a confirmação da publicação do contrato. A publicação tem que seguir a legislação de publicidade, até no máximo 20 dias após a assinatura do instrumento. Nesse caso aqui, foi publicado no dia 6 de janeiro, ou seja, 7, 8 dias depois da assinatura. Está perfeito. E o término da vigência, 31 de dezembro de 2021. Colocaram a vigência para 1 ano, 12 meses. Poderia ter colocado para 1 ano e meio, 2 anos? Sim, poderia. Seria até melhor. Caso acontecesse alguma dificuldade, aparecesse algum imprevisto, sabe lá Deus, aparecesse uma outra pandemia, e aí eu tenho que aumentar a vigência. Então, nesse caso, a questão da vigência é sempre importante você colocar sempre a mais. Ah, Márcio, mas e se eu conseguir executar antes? Não tem problema, você faz uma prestação de contas antecipada. E se eu colocar a vigência certinho e não der tempo? Aí, de acordo com a legislação, eu tenho até 60 dias antes do vencimento da vigência a apresentar o meu pedido de prorrogação de prazo. Eu tenho que pedir ao Ministério e ele vai aceitar ou não, dependendo da minha justificativa. E aí o limite da prestação de contas dia 1º de março de 2022, ou seja, 2 meses. 2 meses depois que eu concluir minha vigência, eu tenho 2 meses e 60 dias para fazer minha prestação de contas. O valor captado aqui foi R$100 mil. Um valor de emenda individual de R$100 mil indicado a essa entidade. A contrapartida não teve. ONGs e algumas modalidades de captações para entes públicos não exigem contrapartida. Então, nesse caso, não teve contrapartida. Operado por OBTV, ou seja, eu também não faço nenhum tipo de operação financeira através do banco. No caso aqui, o banco foi a Caixa Econômica. Então, eu não preciso utilizar o gerenciador financeiro da Caixa Econômica, como se fazia antigamente, como se ainda se faz em algumas modalidades de convênios e captações, dependendo do ministério, da modalidade, ainda se utiliza o gerenciador financeiro do banco para pagar os valores. Aqui na plataforma Brasil, desde 2013, é operada por OBTV, ou seja, eu faço tudo dentro da plataforma. A plataforma conversa com o sistema financeiro. Eu apenas preciso fazer o meu cadastro para iniciar isso e regularizar a conta. Antes do início da execução, eu tenho que fazer meu cadastro lá no banco, na agência, levando os dados do dirigente máximo e de quem vai ser o ordenador de despesa. Ou seja, aquela pessoa que vai dar a palavra final no pagamento. Pode ser a mesma pessoa, pode ser o próprio dirigente máximo, ou pode ser outra pessoa por ele indicada.
mas eu preciso levar toda a documentação, a ata de assembleia, estatuto, RG, CPF, comprovando o endereço do dirigente máximo e da pessoa, se não for ele, que vai ser o ordenador de despesa. Aquela pessoa que vai dar a palavra final em todos os pagamentos. E todos os pagamentos são feitos na plataforma. Nesse caso aqui, o convênio não opera por OBTV conveniente, ou seja, eu não consigo transferir um recurso da conta do convênio para a conta da minha entidade. Existem casos que sim, isso é permitido, como eu já falei em vídeos anteriores no canal. Mas é interessante aqui sabermos o seguinte, muitas pessoas me perguntam, Márcio, a minha entidade precisa ter uma conta para poder fazer captação de recursos? Não, não precisa, porque para cada convênio que vai ser realizado e firmado, para cada um deles é aberta uma conta para eles, para aquela finalidade exclusiva. E tem que ser destinado para aquilo e o recurso que sobrar ali vai ser devolvido. Mas, se eu tenho uma entidade e eu preciso executar as ações delas, a minha entidade tem que ter uma conta bancária, né? Até porque não só vive somente de convênios, então ela vive também, a entidade vive de outros repasses. Então precisa ter uma conta bancária. Como eu falei, foi emenda individual, existem as 4 modalidades de emenda e também existe a questão da extra emenda. O programa que foi apresentado foi na plataforma Mais Brasil, através do Ministério do Meio Ambiente. O tipo de instrumento foi o termo de fomento, como eu já falei, são 7 tipos de instrumentos. A qualificação foi proposta de componente de emenda parlamentar. Nesse caso aqui, esse programa só atendia a ONGs, Organização da Sociedade Civil, OSC, conforme o marco regulatório. A categoria do programa, equipamentos. O nome do programa, qualidade ambiental urbana. O programa foi disponibilizado no dia 21 de fevereiro de 2020 e fechou no dia 29 de março de 2020. Passou um mês aberto. O que foi apresentado aqui como metas no plano de trabalho? Meta 1, estruturação da Associação de Catadores com consultoria, capacitação e assessoria técnica especializada e padronização. Meta 1 e única. Essa meta 1 ela tem 4 etapas. Primeira etapa, assessoria e consultoria técnica ou jurídica, capacitação ambiental e jurídica, consultoria em publicidade. Olha que interessante. O plano de aplicação detalhada prevê o quê? Prevê que os custos foram quase todos realizados com prestação de serviço, como assessoria e consultoria técnica ou jurídica, serviço de publicidade institucional, capacitação ambiental e jurídica, consultoria em publicidade, capacitação ambiental, assessoria jurídica. E também teve a inclusão de um material, no caso, a aquisição de uniformes. Então foram também colocados aqui a aquisição de uniformes. Poderiam ter sido colocados mais materiais? Poderiam sim. Como o programa prevê a possibilidade de equipamentos, poderia ser até material permanente, veículos e equipamentos que durem mais de 2 anos, não somente materiais de consumo. Poderiam ter descrito essas atividades, por exemplo, com mais materiais, como por exemplo, essa assessoria e consultoria, ela vai ser realizada como? Presencial, à distância? Se ela for presencial, vai ter um coffee break com alimentação? Ele pode incluir tudo isso no próprio valor da consultoria e assessoria, ou ele poderia dividir isso? Tanto faz. Nessa hora de escrever o projeto, o termo de referência, que é importante você prever tudo isso, porque depende da situação de cada entidade. Talvez para a sua entidade, prefeitura, governo do estado, secretaria municipal, estadual, como eu já falei, ou para a sua ONG, seja mais fácil a empresa que você contrata realizar tudo isso e não dar despesa nenhuma. Até porque os seus funcionários talvez já estejam sobrecarregados com demais outras atividades. Então por que não contratar os profissionais que sejam suficientes necessários para toda a execução do custeio daquilo que eu preciso? Em vez de eu estar pegando profissionais meus e colocando ele, aglomerando nele novas atribuições para novos projetos. Então, se eu penso em um novo projeto, ou se eu já tenho um projeto em execução, eu posso captar recursos até para desafogar muitos profissionais meus que estão sobrecarregados de atividades. E aí eu vou contratar novos profissionais ou novos serviços para que possam desafogar e você possa executar as suas atribuições de forma plena. Porque com uma quantidade elevada de atribuições, a qualidade vai perder. Não é assim? Então, nesse caso aqui, foi a maioria do que foi captado no plano de aplicação detalhado, a grande maioria dos itens foi para serviço. Teve apenas um item que foi material, que foi a aquisição de uniformes. E aí, no processo de execução, nós estamos falando de um recurso público. Um recurso público que foi destinado a uma ONG. Tudo bem, a ONG é entidade privada sem fins lucrativos, mas o recurso é público. Então, se o recurso é público, não importa qual é a entidade para onde ele foi. Ele tem que seguir a legislação. No caso aqui é 866 e as derivadas das legislações de licitações e contratos. Nesse caso aqui, eles apresentaram até a presente data 2 modalidades. Uma de inegibilidade, que foi aprovada, foi apresentada agora em maio de 2021, e uma outra que é uma dispensa de licitação, que ainda está em análise, está em elaboração. Então, o processo licitatório, o primeiro, foi apresentado no dia 20 de maio
de 2021 e o desembolso foi feito, ou seja, o dinheiro uma parte do recurso já caiu na conta, ou totalmente o recurso, no dia 10 de junho de 2021. Ou seja, 20 dias após apresentar o processo estatório e foi aprovado, já se recebeu o recurso para poder iniciar a execução. Como é que funciona? Apresenta minha proposta, aprova a proposta, assina o instrumento, após a assinatura do instrumento, se for equipamento ou execução de custeio, ou seja, exceto obras, eu já posso apresentar meu processo estatório. Aprovado o processo estatório, eu tenho que guardar o desembolso. Nesse caso aqui, eles aguardaram 20 dias após a apresentação do processo estatório. E após esses 20 dias, o recurso caiu na conta. Então, se você é um funcionário público, municipal ou estadual, trabalha com ONG, já trabalha com assessoria ou consultoria, ou não é da área, mas deseja aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Desde o início da captação de recursos, passando pela a gestão do recurso captado, execução e prestação de contas, também a elaboração do projeto ou termo de referência referente à captação do recurso, os repasses aos fundos municipais e estaduais, como a emissão de relatórios, diagnósticos, monitoramento e acompanhamento desses repasses, adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto privados. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se você até agora ficou com alguma dúvida, pode colocar no comentário, vai ser muito importante para os próximos vídeos, vai ser muito importante para o crescimento do canal. Comentários, sugestões, críticas, etc. Então agora eu vou apresentar o caso número 2. No caso número 2, a modalidade foi um convênio. A situação dele está em execução, ele foi empenhado, publicado. O conveniente aqui, a quem foi destinado o recurso, foi um consórcio intermunicipal, Serra Catarinense. Um consórcio que foi aberto em 2009, a natureza jurídica dele é consórcio público de direito público, uma associação pública. Através do Ministério do Meio Ambiente também, o objeto. Assessoramento técnico de incubação das cooperativas de trabalho de catadores de materiais recicláveis, da Serra Catarinense, vinculadas ao Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, coordenado pelo Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense. Os resultados esperados, o que se espera disso aqui? Constituir a cooperativa de trabalho de catadores da sub-região dos municípios de Correia Pinto, Ponte Alta e São José do Cerrito. Acompanhar as cooperativas das demais 4 sub-regiões, conforme as demandas específicas de cada uma. Cooperoc, Recicla Urubici, Cooperac, Cooperforte. No que tange ao atendimento socioassistencial, contábil, comercialização, formação pedagógica, educação ambiental e gerenciamento das centrais de gerenciamento dos resíduos sólidos. Olha quão grande foi essa captação de recursos aqui. Para prestação de serviços relacionados ao custeio de atividades, assessoria e consultoria. A data da proposta. A proposta foi cadastrada no dia 3 de julho de 2020. Ela foi aprovada dia 28 de dezembro de 2020 também. Foi publicada no dia 6 de janeiro de 2021. Teve início da vigência dia 28 de dezembro de 2020. No mesmo dia que foi aprovada, teve início da vigência. A vigência durante 1 ano e meio. Perfeito. 1 ano e meio de vigência. O valor, R$ 102.980. 100 mil do Ministério e agora aqui teve a contrapartida, 2.980 de contrapartida do consórcio. Um consórcio público municipal que representa diversos municípios. O recurso ele veio através do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido emenda de bancada, de comissão, de relatoria, assim como existem diversos casos para todas essas modalidades, como também de extra emenda. Operado por OBTV, como eu já expliquei, OBTV conveniente não é permitido transferir parte do recurso para a conta da entidade. Também veio através da Caixa Econômica. E quais foram as metas aqui? Foram 4 metas. Meta 1, mobilizar catadores de materiais recicláveis nos municípios. Qual é a etapa dentro dela? Estabelecer contato com rede socioassistencial de cada município para a realização de diagnóstico, ficha de cadastro individual de catadores de materiais recicláveis. Meta 2, formação e treinamento dos catadores de materiais recicláveis nos municípios. A etapa dentro dela é formação e treinamento dos cooperados para a funcionalidade e operacionalização das cooperativas de trabalho. Meta 3, constituição de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. O que está dentro dela? A etapa, planejar e executar o ato de constituição da cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Meta 4, acompanhamento da cooperativa de catadores de materiais recicláveis nos municípios.
acompanhar a operacionalização das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Meta 5, acompanhamento da cooperativa de catadores de materiais recicláveis nos municípios. A etapa dentro dela, acompanhamento da cooperativa de catadores de materiais recicláveis nos municípios. E a última meta, meta 6, realização do seminário regional dos catadores de materiais recicláveis. A etapa dentro dela, realização do seminário regional dos catadores de materiais recicláveis. Como que isso foi executado? No plano de aplicação detalhada está explícito lá que para todas as metas e todas as etapas, foram contratados serviços. Então, teve o serviço de estabelecer contato com a rede socioassistencial, o serviço de realização do seminário regional, o serviço de acompanhamento da cooperativa, o serviço de constituição das cooperativas, formação e treinamento dos cooperados, formação e treinamento dos catadores. Olha que interessante. Bem, eu preciso dizer isso para você, que se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, porque só assim o canal vai poder crescer. Sempre trazendo mais vídeos e mais novidades sobre esse universo da captação de recursos em todas as suas fases. Se você também puder contribuir fazendo um comentário, uma sugestão, uma crítica, ou dando uma ideia para os próximos vídeos, também vai ser muito bem-vindo. Então, como foi que aconteceu aqui? Nesse segundo caso e último, para esse vídeo de agora, um consórcio intermunicipal, um consórcio de municípios, fez uma captação de recursos pelo Ministério do Meio Ambiente. O recurso ele veio através do orçamento de emenda individual. Como eu disse e repito, poderia ter sido emenda de bancada, mesma coisa. Emenda de comissão, emenda de relatoria ou extra emenda. Poderia ter sido. E esse recurso veio para que esse consórcio organizasse em alguns municípios que fazem parte da região do consórcio abrange, que são consorciados fazem parte desse consórcio, os municípios, a organização de cooperativas de catadores. O consórcio vai reunir e organizar, porque já devem existir, inclusive, esses catadores de forma desorganizada. E se eu conseguir unir eles e organizar eles com toda a parte de documentação, institucionalização, a criação das atas, dos estatutos, dar a eles um CNPJ, se eu conseguir regularizar eles vão poder receber recursos municipais, estaduais, inclusive recursos federais. Se alguma ONG lá desse estado que trabalhasse voltada aos catadores ou com um objeto, um segmento amplo que pudesse incluir isso, porque nem sempre precisa ser uma ONG voltada especificamente a catadores, ela poderia ter captado recursos para a mesma finalidade. E o consórcio aqui recebeu um recurso e ele não vai dispor de nenhum dos funcionários dele, do consórcio, que trabalham no consórcio, para a execução dessa atividade. Todos os profissionais que vão fazer parte da execução dessa atividade vão ser contratados pelo recurso captado. Eu não preciso sobrecarregar os meus funcionários. Já pensou, isso poderia ter sido feito por uma secretaria municipal ou estadual, por uma prefeitura ou um governo do estado, por uma empresa pública municipal ou estadual, por um consórcio público municipal ou estadual. No caso aqui foi para catadores de lixo. E se fosse, por exemplo, no turismo, para guias turísticos? E se fosse, por exemplo, na saúde, para capacitação de médicos e enfermeiros de toda a rede municipal, do estado inteiro, por exemplo, de todos os municípios, não importa o segmento, é a mesma coisa. Isso é entender de captação de recursos em todas as suas fases. Você sabe quais são as coisas que são possíveis. Eu consigo otimizar o recurso público, talvez isso já esteja acontecendo aí na sua entidade, no seu município, no seu estado, na sua ONG, mas com um recurso privado, um recurso próprio, um recurso de arrecadação de impostos, um recurso de fonte 1, de FPM, de FPE, não importa, mas não com recurso federal. Então o que eu poderia fazer para otimizar esse orçamento que eu já tenho, que eu já faço essa ação aqui, para esta ação eu tenho um recurso federal, eu consigo captar o recurso federal para essa ação e esse orçamento que eu tenho, eu dou a ele outro destino, ou eu amplio ainda mais as ações. Isso é otimizar recurso, isso é entender de captação de recursos em todas as suas fases. Então, nesse caso aqui, o convênio, que no caso foi um convênio, junto a esse consórcio municipal, ele foi aprovado no dia 6 de novembro de 2020. Olha só, dia 6 de novembro ele foi aprovado, o instrumento foi assinado no dia 28 de dezembro de 2020, foi publicado no dia 6 de janeiro de 2021. Olha que interessante. O processo licitatório foi apresentado. O primeiro que foi apresentado foi um subconvênio, ou seja, esse consórcio
terceirizou parte dessa execução para outra entidade, pública ou privada, uma ONG, por exemplo, mas foi rejeitado. Depois ele apresentou uma dispensa de licitação para uma parte do serviço, foi aprovado. Agora, por último, ele apresentou um outro subconvênio, uma terceirização de uma outra parte ou da mesma parte a outra entidade, e está sob análise. Então, para essa finalidade aqui, eu posso até terceirizar uma parte da execução. Esse consórcio municipal recebeu um recurso para isso. O que seria terceirizar para outra entidade? Outra entidade vai executar esse recurso. Ou seja, uma própria associação cooperativa de catadores, que já tem expertise na área, que trabalha muito tempo nisso aí, desse estado ou de um estado vizinho, ou de outro lugar do Brasil. Eles já têm expertise. Então eles vão executar uma parte do meu contrato, 30%, 40% do que foi captado, não importa. Uma parte vai ser executada por eles, eles vão receber esse recurso para executar isso. Ou então eu vou licitar e publico os editais, seja pregão ou o que for, eletrônico ou presencial, não importa, ou editais de chamamento público, e lá vão ter as regras, atribuições da empresa para que possa executar esse serviço de assessoria e consultoria. Um serviço de assessoria e consultoria para capacitar os catadores, juntar eles, fazer todo o diagnóstico deles e, inclusive, criar as instituições, criar do ponto de vista jurídico. Olha que interessante. Quantas instituições já trabalham, ONGs que trabalham no seu estado, no seu município, de forma desorganizada, que ainda não tem CNPJ, pessoas que têm boa vontade, que querem fazer muito. As ONGs, o terceiro setor, é fundamental para o primeiro setor, para o setor público, as prefeituras e o governo do estado. Por quê? Porque elas são um braço forte. Quanto mais uma ONG atua e se fortalece, menor são as despesas e o custeio de ações que vão ser necessárias para suprir aquele problema. Ou seja, se eu tenho uma ONG trabalhando fortemente no setor de catadores de lixo, que é um setor ligado ao meio ambiente, no caso aqui, mas também poderíamos correlacionar com a assistência social e outros setores, etc., eu consigo ali naquele local, eu já não preciso mais do serviço público ali, porque eu já tenho uma ONG, ou se eu preciso, eu não preciso tanto, 100%. Eu tenho uma ONG dividindo comigo as ações ali, suprindo o que o setor público, uma prefeitura, um governo do estado não consegue fazer. A ONG vai lá e faz. Então por que eu, como entidade pública, municipal ou estadual, não fortaleço também as ONGs? Já que elas são um braço forte de trabalho, de atividades? É algo a se pensar, não é verdade? Então, nesse caso aqui, o desembolso ainda não foi realizado, porque após a aprovação do processo estatório tem que aguardar o desembolso não foi realizado e essa entidade está aguardando o desembolso e a aprovação do processo de execução de subconvênio que foi apresentado após o primeiro ter sido rejeitado. Ou seja, é somente aguardar e responder os pareceres e ver se tem solução. Se não tiver solução, é reapresentar um novo processo. Porque quando o processo estatório ele é executado, eu tenho que ir desde o início até a homologação e a assinatura do contrato, pegar toda essa documentação e anexar na plataforma e aguardar a análise. Se tiver algum problema e ele for sanável, de correção, ok. E se ele for insanável, aí, meu amigo, é cancelar tudo e listar tudo de novo. Ah, mas foi assinado o contrato, não importa. E por que o contrato tem que ser assinado e anexado lá? Porque o próprio ente concedente, o Ministério, tem que analisar o contrato. Porque dependendo do tipo, da modalidade de captação, do Ministério, do programa e etc., tem que existir nesse contrato algumas cláusulas. Não pode ser o contrato padrão. Tem que ter algumas cláusulas daquela modalidade. Isso existe. Então, se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você já trabalha com ONG, ou em uma ONG, ou é um dirigente de uma ONG, se você já presta algum serviço de assessoria e consultoria a entes públicos e privados, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde nos comentários. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!